Amém. Deus é muito bom, queridos. E eu estou imbuído, cheio, convencido de uma verdade preciosa, de que todos os dias eu devo crescer em algo. Todos os dias eu estou avançando. Todos os dias eu estou em movimento. Se você está parado, eu quero te dizer nessa noite, Deus te chama a estar em movimento. Mas não é um movimento para trás, é um movimento para frente. É aquele movimento, todo dia você está avançando em algo, todo dia você está crescendo em algo, todos os dias você está conquistando algo. O seu crescimento pessoal não depende do pastor, o seu crescimento pessoal não depende de algo externo, o seu crescimento depende exclusivamente de você, das suas atitudes, da sua determinação, até onde você quer chegar. Muitas pessoas dizem, pastor, eu tenho um desejo de crescer, eu tenho um desejo de cumprir o meu chamado, eu tenho um desejo de me formar, eu tenho um desejo de tantas coisas, e eu pergunto para ela, o que é que você está fazendo para alcançar essas coisas? Porque muitas vezes nós temos os desejos, mas não queremos ter as atitudes, não queremos ter a ação de cumprir, de fazer, amém? E essa semana eu estava orando ao Senhor, e o Senhor tem tratado coisas muito fortes comigo, e isso que eu vou falar com vocês essa noite é algo que eu tenho provado, é algo que eu tenho vivido, porque eu decidi fazer isso. Então eu posso dizer para você, se você tomar uma decisão na sua vida de realmente viver o melhor que Deus tem para a sua vida, você vai viver e não tem nada que Ele impeça. Irmãos, quando Paulo ele recebeu Jesus, quando ele teve aquela visão na estrada de Damasco, ele não parou no tempo, esperando que os apóstolos fossem visitá-lo, ou esperando que ele fosse lá em Jerusalém para pedir a bênção de alguém. Pelo contrário, a palavra diz que ele já começou a exercer o seu ministério, a pregar a palavra, a alcançar os perdidos, a atrair as multidões para tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então isso me faz entender que o seu crescimento, o meu crescimento depende de quem? De mim. Digo, o meu crescimento depende de mim. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por gentileza. Quantos amam a palavra de Deus? Diga assim, eu amo a palavra de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Mas então por que muitas pessoas parecem, após receberem a nova criação no seu coração, no seu espírito, elas parecem viver ainda como se não tivessem recebido nada? Quantas pessoas estão vivendo alheios ao que o Senhor as chamou para fazer? Quantas pessoas se convertem hoje, mas amanhã estão da mesma forma, ou daqui a um ano estão da mesma forma, ou daqui a 10 anos ainda estão da mesma forma? Mas a palavra está nos dizendo que se uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, que é receber o Senhor Jesus no seu espírito, no seu coração, a palavra diz que a velha vida acaba e a nova vida começa. Então nós não podemos estar vivendo a velha vida, nós temos que viver a nova vida. E aí você tem que entender, isso é muito importante, irmãos. Se você já ouviu sobre isso, vai estudar mais sobre isso, para você se apropriar dessas coisas. Mas quantos fizeram rema aqui? Então como é que nós somos? O ser humano é o quê? Ele é trino, não é isso? Nós somos o quê? Amém. Alguns fizeram rema e estão convictos, né? Diga assim comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Ah, mas isso de novo. Porque se você tivesse entendido isso, você já estaria reinando em vida. Quando você entende que o seu espírito foi recriado, como o apóstolo está nos dizendo aqui nesse versículo, você passa a entender que o seu corpo e a sua alma não estão recriados. Então Deus ele faz algo com o nosso espírito, mas Ele espera ou Ele manda que nós façamos algo com a nossa alma e com o nosso corpo. Mas muitos estão esperando que Deus faça algo com as suas almas e com o seu corpo. Mas Deus já fez algo no nosso espírito. Espírito esse que é forte, que tem graça, que tem força, que tem favor, que é maior do que o que está no mundo. Espírito esse que te dá vigor, que te dá graça, que te dá sustento. Então o que você precisa está por dentro.
Então, quando você entende essas verdades, você começa a entender: eu não posso ser governado pelas minhas emoções. Sabe que as nossas emoções, o que você sente é muito importante. A sua personalidade é muito importante. Mas a sua personalidade, ela deve colorir a sua vida e não liderar a sua vida. Quem deve liderar a sua vida é o Espírito. Sabe quantas vezes, e a gente já falou aqui várias vezes, a sua ação você controla. Porque aqui todos estão lhe vendo, você se porta bonito, anda bem vestido, fala bem, se expressa bem, mas quando o irmão pisa no calcanhar e sai o que está lá dentro. E vai sair assim: meu irmão, te amo, cara, tu pisou no meu pé, mas tu é uma bênção. É isso que vai sair, não é isso, irmãos? É isso que deve sair. Sabe algo que é interessante? As suas ações você controla, mas as suas reações não. Vai sair o que está por dentro. Às vezes você está andando com alguém, e falou um palavrão. Foi só agora, não, irmão, é o que está dentro. A mulher não sei o que é, não, é o que está dentro. Mas você já não se converteu? Você não já é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram? Irmãos, essa verdade é poderosa. O Espírito que o Senhor colocou dentro de nós é recriado. Antes da salvação o homem estava morto espiritualmente, não tinha contato com Deus, estava destinado à ira. Mas depois que você recebe Jesus no seu coração, você se torna uma nova criatura no Espírito ou no seu coração. E existe algo que eu e você precisamos fazer com o nosso corpo e com a nossa alma. Irmãos, e é algo até mais sério, porque quando o Senhor nos chama à disciplina, à exortação, eu sempre fui alguém que estive com o coração e estou com o coração aberto a receber a disciplina, a receber a exortação, a receber um conselho, a receber um ensinamento. Talvez por isso eu tenha chegado até onde eu esteja hoje. Porque tem pessoas que quando você fala: meu irmão, essa camisa tá feia, bota essa daqui. Não, eu já sei, eu sou assim, eu ando do meu jeito, eu sou maduro. Ah, bom, irmão, então fica aí, depois qualquer coisa estamos aqui. Irmãos, tenham um coração ensinável, para aprender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. E o irmão Hegel, ele fala que nós temos, na palavra de Deus fala que nós temos 3 tipos de homem: o homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. O homem natural não é uma nova criatura, o homem carnal é uma nova criatura, ele já recebeu Jesus, e o homem espiritual é aquele que discerne bem e o mal, que governa sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. E durante essa semana eu tentei ir por outro lado, eu pedi ao Senhor para me dar outra coisa, eu fui por ali, mas não, Deus mandou falar sobre o homem carnal. Eu disse amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em dias esquisitos, ou dias estranhos, e aonde nós temos visto falsos ensinamentos, falsas doutrinas, coisas, sabe, naturais, de fora do mundo, que antes não eram naturais. Quando eu era criança, eu pedia a bênção aos meus pais. Quando eu era criança, a gente chamava de pudor, não é? Hoje em dia parece que não tem mais isso. Então as coisas naturais já têm se tornado dessa forma. Mas a gente tem que ter cuidado, irmãos, com as coisas que estão vindo de dentro da igreja. Nós não podemos estar alheios às verdades da sã doutrina, da preciosa palavra de Deus, porque nós não podemos desviar os nossos olhos daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que já foi estabelecido pela palavra. Ah, mas como assim? Os Gálatas, irmãos, eles receberam a palavra de Deus pela fé, com alegria, com amor, com ânimo. Mas a Bíblia fala que existiam judaizantes, que eram judeus convertidos, que já estavam começando a criar uma nova doutrina entre eles. Qual era essa doutrina? Você é crente, mas você precisa seguir rotinas de tradição humana, seguir a lei. E a palavra fala no original do grego, significa inverter o bom evangelho que eles tinham recebido. E se aconteceu na igreja de Gálatas, por que não acontece na igreja de hoje em dia? Acontece. Agora, será que eu e você estamos firmes na palavra, a ponto de nada nos afastar da boa doutrina, do bom evangelho, da pureza de que nós já recebemos em Cristo Jesus? Porque a palavra fala que seja maldito quem ensina outras coisas, se não for a palavra de Deus. Então nós precisamos estar imbuídos, irmãos, dessa verdade, aonde nada vai te tirar do teu foco, aonde nada vai te afastar daquilo que o Senhor quer para a sua vida, mas nós precisamos deixar de ser cristãos carnais.
Então vamos para a palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Querido, e quando eu estava orando hoje, eu orei, falei com o Senhor, o Espírito tratou comigo, e eu anotei essa frase. Simples, mas eu anotei porque tratou muito forte comigo. Deus está nos chamando para o amadurecimento. Deus está nos chamando para o crescimento. Deus está nos chamando para coisas maiores. 1 Coríntios capítulo 3, deixa eu ler aqui na NVT, diz assim: Paulo: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Olha como é que Paulo fala que aqueles que agem como crentes carnais, eles são comparados a uma pessoa do mundo. Mas como se pertencesse a esse mundo, diga assim: eu pertenço a Cristo. Nós precisamos gerar boas obras. Irmão, chega de crente falso, chega de pessoas sem caráter, chega de meninice, chega de choramingar. Como eu disse numa terça-feira aqui, né? Está na hora de tirar a chupeta espiritual. E eu não estou falando para aqueles que são novos convertidos, mas eu estou falando para aqueles que já são crentes há mais tempo. E é interessante, irmãos, que às vezes você não entende porque chega um irmão, se converte, se disciplina, cresce, ama a palavra, renova a mente, avança e cresce, e a pessoa fica lá para trás parada e fica murmurando: por que eu não cresço? Porque é por isso. Porque não decidiu viver o que Deus tem. Deixa eu dizer algo para você: não é o pastor Gilmar que vai pegar na sua mão e dizer: ei, cresça. Ele vai fazer a parte dele, mas se você não se determinar, irmão, você não vai sair do canto. E quando eu entendi essa verdade, eu disse: meu Deus, é sério. A minha mãe não pode passar a mão na minha cabeça a vida toda, os meus irmãos não podem. Se eu não tomar posse de quem eu sou e botar o pé no chão e avançar, eu vou ficar onde eu estou para sempre. É isso mesmo, choca, mas é a verdade. Se você quer ser um médico, você faz o que, irmãos? Faculdade. Se você quer ser advogado, você faz o que? Faculdade. Se você quer ser um músico, você faz o que? Faculdade, estuda, se pratica. Se nós quisermos crescer espiritualmente, irmãos, nós vamos ter que praticar a palavra. Vamos ter que tomar posse dessa palavra, renovar a nossa mente, colocar dentro de nós a palavra do Senhor, porque a nossa mente, irmãos, ela sempre vai nos levar para longe de Deus, a mente natural. E Paulo diz: eu precisava ou queria ter alimentado vocês com coisas maiores, com coisas sólidas. Quantos de nós estamos perdendo coisas grandes porque ainda não estamos prontos para elas, quando nós já deveríamos estar prontos para elas? E Paulo diz: eu queria ter alimentado vocês com um alimento sólido, mas vocês ainda não estavam aptos para receber. E olha só, e ainda não estão, porque vocês são governados pela natureza humana. Diga assim: eu não sou mais governado pela minha natureza humana. Irmãos, natureza humana é o nosso corpo, ou a nossa carne. E a nossa carne precisa ser disciplinada. Ela ainda não é convertida, ela é disciplinada. E eu já disse aqui uma vez, eu digo de novo: Jesus fala que o espírito está pronto e a carne é fraca. E muita gente utiliza disso para dizer que é fácil pecar. Já que a carne é fraca, eu vou pecar porque ela é fraca. Mas eu estava meditando sobre isso outro dia, e a Bíblia fala que o espírito, ele é pronto, ele é forte. Então quando você se alimenta do nutriente da palavra, o seu espírito fica forte, e a sua carne fraca, porque ela é fraca. Então, se você se alimenta da palavra, se nutre da palavra, come o bom alimento da palavra dia após dia, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, na ceia antes de dormir, não tem como o seu espírito não estar alimentado. E aí a palavra fala em Efésios que Ele nos dá o desejo de agradá-lo, de fazer aquilo que é agradável a Ele. Mas esse desejo vem mediante o que, irmãos? A um coração nutrido pela palavra.
Então o crente carnal, ele é dominado pelas emoções. O crente carnal, ele é dominado pela sua carne. Se um fala uma coisa, ele acredita. Se o outro fala uma coisa, ele acredita. Se ele vê uma coisa errada, ele faz. Se ele também não vê, não faz. Se o pastor olha para ele, ele fica feliz. Se o pastor não olha para ele, ele fica triste. Se o líder chama a atenção dele por algo que ele está fazendo errado, ele fica chateado, com raiva e sai do departamento. O crente carnal é assim. E a palavra ainda diz que ele age igual o mundano. Amém. Queridos, nós não somos mais dominados pela carne. A Bíblia fala que Jesus destruiu o domínio do pecado. Na lei, o pecado dominava sobre o homem. Então o homem não tinha, naturalmente falando, nem a condição de se livrar daquilo, porque ele estava dominado, ele estava preso pelo pecado. Mas quando Jesus veio, ele quebrou o domínio do pecado sobre nós. Então o pecado não tem mais domínio sobre um crente, filho de Deus, nascido de novo, nova criatura. Mas e os desejos? E as emoções? Você precisa discipliná-las pelo Espírito. Irmãos, eu tenho provado com isso, com a minha esposa. Vem situações como para mim, como vem para você também. Mas eu decidi não estar mais passivo. Porque às vezes vem pensamentos na nossa cabeça e fica lá, e a gente fica... Aí depois começa a acreditar e a falar, olha, eu estou pensando isso. Não, meu irmão, quando vem um pensamento contrário ao que Deus diz, Satanás, cale sua boca. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu sou nascido de Deus, eu tenho a vida de Deus. Eu vou avançar, você não tem autoridade, pode ficar calado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava em casa com a Marta e de repente veio uma pressão baixa nela, veio em mim também uma angústia, uma coisa ruim. Eu disse assim, peraí, eu passo um ano trabalhando, me dedicando, com saúde, aí nas minhas férias o Satanás vai querer me tirar minha saúde? Queima ele. Chamei a Marta e vem cá. Satanás, você não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções. Você está repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos ficar doentes. Nós trabalhamos o ano todo e vamos desfrutar das nossas férias com saúde, com alegria. Irmãos, 10, 15 minutos depois a gente foi no shopping. E estamos aqui. E o diabo, ele faz isso porque às vezes a gente fica passivo demais. Sentir uma dor no pé, ai, vou morrer. Aí bota no Google, né? Você bota dor no pé no Google, é câncer, morte na certa. Então senti uma dor, vou morrer. Irmãos, não, nós não somos controlados pelas emoções, nem pelo que sentimos, como Michele cantou hoje. Nós somos dirigidos pelo Espírito. E nós precisamos estar com as nossas faculdades bem discernidas, porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. Deixa eu te dizer uma novidade: o mundo, os filmes e tudo que está por aí jaz no Satanás, mas eu e você não. Agora não se assuste quando você vê alguma coisa esquisita na televisão, ou na Netflix, ou seja lá onde for, irmãos, porque o mundo jaz do maligno, mas você não. Nós temos estrutura para botar a internet no nosso celular para ver coisa boa no lugar da coisa ruim. Nós temos estrutura para assistir algo bom no lugar da coisa ruim. Chega de meninice. Precisamos crescer, irmãos, porque Deus está para fazer um avivamento nessa terra, e Ele precisa contar com pessoas maduras, com pessoas estruturadas, com pessoas que sabem discernir o que não presta do que presta, e escolhem o que presta. Adão tinha a árvore do bem e do mal lá no meio, porque Deus não criou fantoche, Deus criou alguém para amá-lo, que escolheria amá-lo, mas ele decidiu pecar. E hoje nós temos a condição espiritual em Deus para não pecar. Mas quando você peca, não é porque você está dominado pelo pecado, é porque você quis pecar, e simples assim. Porque na hora que vem o desejo para errar, você diz, eu não vou pecar, porque eu não sou mais dominado pelo pecado, eu sou uma nova criatura. Meu irmão, vai na hora. Agora, quando o que acontece é que o diabo sempre traz coisas, irmãos. Não pensa que o diabo vai te escandalizar com as coisas grandes, não. Com chifre, como é o nome do negócio? Tridente. O diabo não vem assim não, irmão. Deixa de ser besta. O diabo vem com coisas sucintas, com coisas pequenas.
Às vezes o pastor Gilmar está atarefado, está corrido e passa, não lhe vê. Aí você, meu Deus, eu estou em depressão, eu não vou mais para essa igreja não. Qual é a próxima igreja que a gente vai? Porque o pastor não olhou para você. Irmão, seu pastor supremo é o Senhor. E Ele está sempre de olho em você. Eu não estou dizendo que você não vai, e o seu pastor vai olhar para você e vai rir, ele vai. Mas não dependa disso. Amém? Te amo, pastor. Diga assim, pastor Gilmar, eu te amo. Amém? Mas irmãos, glória a Deus, nós somos chamados à maturidade espiritual. Não somos governados, irmãos, pelas emoções. Glória, glória, glória. Olha só o que é, eu já falei, mas não custa. O homem carnal é uma nova criatura. O homem carnal, ele nasceu de novo, amém? O homem natural é que não é uma nova criatura e não nasceu, é governado pelo Satanás. O Satanás é o pai dele, enquanto ele não se converter, amém? Olha só, o homem carnal é uma nova criatura, pois nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu ou cresceu. Ele pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Já pensou? A Bíblia fala que nós, em Romanos capítulo 3, que nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, e nós reinaremos em vida. E o cidadão que recebeu o Senhor Jesus, por escolha própria, ele passa a vida na condição infantil espiritual e não prova do melhor. Ou talvez o crente carnal nunca passe da primeira infância. Aleluia. Ainda bem que ninguém vê assim no espírito, né? Já pensou você ver um homem de crente chupeta? Misericórdia. Isso é uma brincadeira, irmão. Você pode rir se quiser. Porque é estranho você chegar hoje para um homem adulto e ver esse irmão chegar na igreja de fralda e chupeta. É ou não é, irmãos? Você iria pensar que era uma festa fantasia, alguma coisa assim. Mas no espiritual tem muitos irmãos assim. Amém. Aleluia. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês hoje, é lógico que eu tenho falado para mim, tenho vivido isso. Mas o amor de Deus sobre nós é muito grande. E Ele nos exorta, nos fala para nos trazer para uma posição em que nós já estamos nessa posição espiritual. Mas nós precisamos desenvolver a nossa vida, desenvolver a nossa salvação. Ou afinal de contas, quando Paulo estava para ser morto, ele disse: eu combati o bom combate, guardei a fé. Eu também quero chegar nesse dia. Acredito que Jesus, eu acredito que nós estamos realmente nos últimos dos últimos dias. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Mas irmão, se eu chegar aos meus 80, 90 anos, antes do arrebatamento, se não houver o arrebatamento agora, mas eu chegar lá nos meus 80, 90, eu quero olhar para trás e dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu fiz tudo aquilo que o Senhor quis da minha vida, eu posso ir estar com o meu Senhor agora, alegre e feliz. Como o nosso pastor Bud disse, no dia que ele passou o ministério para o apóstolo Guto, ele estava falando sobre o seu ministério e sobre tudo aquilo que ele já tinha realizado nessa nação. Afinal de contas, nós, Verbo da Vida, somos um fruto desse homem de Deus que se formou no Rema em 83, em Tulsa, e trouxe essa palavra da fé ao Brasil, e hoje somos mais de 350 igrejas no Brasil e mais de 50 igrejas nas nações, amém? Como o que Deus fez através de um homem, irmãos, e o que Deus vai fazer através da sua vida. Mas ele estava pronto, ele estava maduro, e Deus o trouxe para cá, porque se ele não tivesse maduro, irmão, na primeira dificuldade ele tinha voltado. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, ou continue, nós estamos aí, né? 1 Coríntios 13, versículo 11. Segura aí que antes disso eu quero falar o que eu anotei, graças a Deus que eu anotei para não esquecer. É interessante, irmãos, você notar que existem coisas grandes esperando os maduros. E você não vai pegar o seu carro e entregar para uma criança, o seu filho, 2 anos, 3 anos. Não tem condição, ele não tem estrutura, não tem maturidade para isso. Da mesma forma, tem coisas grandes esperando para você, mas se você se manter nesse lugar de meninice, nesse lugar de infantilidade, não tem como você provar dessas coisas, porque você ainda não tem estrutura e não tem maturidade para elas. E um exemplo simples, e quero ler para vocês,
ou dizer para vocês, né, que ser criança é estar numa posição muito confortável. Por quê? Porque a criança, ela só dorme, ela come, ela se alegra, ela se diverte, ela é cuidada. Qual é o problema que uma criança de 2 anos tem, irmãos? Qual é o problema que o Vitor tem, nesse sentido de estar preocupado? Não tem. Qual é o problema que a Isabela tem? Não tem, irmãos. Porque ela tem sobre ela pessoas maduras, estruturadas, que estão sobre ela, que cuidam dela, que zelam por ela. Isso é interessante, porque enquanto cristãos, trazendo para o aspecto espiritual, muitas pessoas querem continuar como crianças espirituais porque é uma posição confortável. Afinal de contas, você tem alguém que é mais maduro que você tem alguém que tem mais estrutura por você, que tem mais responsabilidades que você, e zela pela tua vida, e zela por você. Mas Deus está te chamando para ter responsabilidade também. Deus está te chamando para ter estrutura também. Ei, vem para cá. Foi bom ser criança, mas agora é hora de ser homem, é hora de ser mulher. Chega daquele tempo ali, irmão, está na hora de você cuidar de outros. E eu achei muito interessante porque é exatamente isso que acontece. Muitos hoje ainda gostam da dependência somente dos pastores. Gostam de somente estar ali com eles porque eles têm responsabilidades, maturidade e estrutura. E aí a pessoa está ali, não precisa ter responsabilidade, eu estou bem, tal. Mas Deus te chama hoje para o crescimento. Sabe, para você, agora eu vou ter responsabilidade. Agora eu vou ter que pedir a Deus sabedoria. Como é que eu vou liderar isso daqui? Como é que eu vou fazer aquilo ali? Como é que eu vou fazer isso aqui outro? A graça nos capacita. Deus diz assim, Deus me chama ao crescimento. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, que quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. E na Almeida Revista Atualizada diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. E essa palavra menino, no grego significa... Essa palavra no grego é népios, que significa uma criancinha menor, infantil, imaturo e inexperiente. Irmãos, aqueles que já estão convertidos, ou são a nova criatura, já há um tempo, não eram mais para ser imaturos, infantis, criança e inexperiente. Eram para estar pegando firme um pastor Gilmar na igreja. Eram para estar procurando um departamento para servir. Como eu posso me encaixar? Como eu posso me desenvolver? Irmãos, púlpito é uma consequência e uma responsabilidade. Agora, como você tem estado com as pessoas? Será que as pessoas te conhecem? Será que as pessoas te escutam? Será que você se importa com as pessoas? Ou você só quer aparecer? Irmãos, está numa posição de pastor, por exemplo, de governo da igreja, onde hoje nós temos nosso pastor Gilmar, que é o nosso presidente, pastor Hermínio, que é o pastor da igreja, eu sou pastor auxiliar, e existem mais pastores aqui, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, chamados de socorros. Irmãos, você precisa se desenvolver e crescer. Não espera por nada. Não espera por alguém te dizer, ei, tu é tão bom pregando, ou ei, tu é tão bonito. Não, irmãos, vai buscar a palavra, vai se dedicar à palavra. Eu lembro agora com o pastor Marcelo, que é da parte doutrinária do ministério, é um mestre na palavra, professor do Rema, escola de ministros, ele é cearense, e ele me disse uma vez, que eu acredito que ele disse foi aqui, numa pregação, ele disse assim, antes de eu ser levantado, eu orava ao Senhor e eu sabia que eu tinha um chamado na área do ensino da palavra. Eu passava horas e horas me dedicando ao estudo da palavra, orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus revelação, tratando com as pessoas, como você e eu temos feito com aquilo que Deus já tem nos dado.
Será que nós só murmuramos? Será que nós só reclamamos? Ou será que eu e você estamos fazendo a nossa parte no corpo de Cristo e nos dedicando àquilo que é valoroso, que é a palavra de Deus todos os dias nas nossas vidas? Porque a direção Deus vai dar para você, e o pastor vai reconhecer isso. Irmãos, pastor Gilmar e Vera, nós estamos aqui junto com eles. A igreja no CNPJ deve ter uns 6 anos, né? 2014, mas nós começamos lá na casa do pastor Hermínio, que hoje a gente mora lá, em 2012, se eu não me engano, 2012, que tem vídeo de 2012. E já conheci muitos pastores. Eu me converti quando eu tinha 6 anos, e eu sempre gostei de estar com pessoas mais maduras do que eu. Procure pessoas mais maduras do que você, ou do seu nível. E eu sempre procurei estar com pessoas assim, então sempre fui envolvido com igreja, com liderança, com isso, com aquilo. Já me chateei, já me decepcionei, mas eu sempre olhei para Cristo, que é o alvo da minha vida. E, irmãos, eu posso dizer para vocês, vocês têm pastores, pastor Gilmar e Vera, eles têm um desejo de ver as pessoas avançarem. Eles têm um desejo de ver as pessoas crescerem. E eu posso dizer para vocês que dos que eu conheci andando, quem eu mais vi de dar oportunidade foi o pastor Gilmar e Vera. Agora, irmãos, como está você? Será que você só murmura da liderança? Ou será que você está orando pela sua liderança? Será que você só fala mal da igreja? Ou será que você está se dispondo a ajudar a igreja? Porque, irmão, o líder não sabe de tudo, não. Nós somos uma grande equipe, eu não vou dizer equipe, mas nós somos um corpo, unidos. Todos os departamentos dessa igreja, nós somos um só para que essa igreja aconteça. Jovens funcionando, adolescentes funcionando, os casais funcionando, o louvor funcionando, departamento infantil funcionando, tudo isso para engrandecer o nome do Senhor e para fazer a igreja crescer. Nós aqui não devemos estar em competição, quem é melhor do que o quê, ou quem é melhor. Não, irmãos, nós devemos estar aqui dispostos. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso te ajudar? Eu posso ajudar em alguma coisa? Vocês estão precisando de mim? Será que eu posso aqui me encaixar em alguma coisa? Irmãos, se você estiver disposto, fazendo as coisas para o Senhor de coração, orando, se dedicando, eu vou dizer para você, pastor Gilmar e Vera vão te reconhecer e vão te olhar. Pastor Hermínio vai te olhar também, e eu também vou te olhar. Porque nós estamos orando por pessoas maduras. Nós estamos orando por pessoas. Como é que a igreja vai ficar com a igreja de 1000 pessoas se os que têm ainda não têm estrutura para recebê-los? Então nós estamos orando e crendo, irmãos, que cada um aqui vai fazer a sua parte, vai pegar junto com a liderança, vai pegar junto com o Senhor, vai considerar o seu irmão como superior, vai honrar aqueles que o pastor levanta, vai honrar os líderes de departamento, os líderes vão honrar os seus liderados. E eu gosto de fazer isso, irmãos. Eu sempre amei honrar as pessoas, honrar os que estão acima e honrar os que estão abaixo. Eu honro aquela menina que me leva água todo dia, aquela que limpa lá o gabinete todo dia, como eu honro o meu chefe que está sobre mim todo dia. Todo dia que aquela menina leva uma água, eu digo, Deus te abençoe, muito obrigado. Eu não sei se ela leva água para os outros assim, mas para mim ela deve levar com alegria, que todo dia, Deus te abençoe. Será que você tem agradecido a Deus e honrado aqueles que estão acima e abaixo de você? Porque se você só honra os que estão acima, isso é bajulação. Isso não é honra. Ah, mas eu não reconheço. Irmãos, se Deus levantou alguém, honre. Nosso presidente hoje é o presidente do Brasil. Ore por ele, honre ele, abençoe a vida dele. Ele é o nosso presidente, goste você ou não. Aqui nós temos 3 pastores. Goste você ou não, nós estamos aqui com muito amor, responsabilidade, muita responsabilidade. Honre os pastores. Nós temos aqui uma equipe de líderes fortes. Honre os líderes. Honre uns aos outros, irmãos. Desde a pessoa que abre a porta, desde o irmão que tira o cone lá na frente quando você chega ou quando a gente chega, desde alguém que está ali recebendo você. Honre essa pessoa. Eu nem ia falar isso, mas fecho parênteses. Amém? Isso é crescimento, irmãos, para as nossas vidas. Nós vamos crescer quando formos unidos. Nós vamos crescer quando pensarmos iguais. A igreja em Atos era 5.000 e todos pensavam a mesma coisa, não tinha quem tivesse falta lá. Amém? Glória a Deus. Abra aí Hebreus capítulo 5.
Aleluia. Nós estamos falando de crescimento espiritual. Amém? Amém? Aleluia. Hebreus no capítulo 5, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. Hebreus 5:11 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram disciplentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, essa mesma versão que está aqui, pela prática de justiça, no NVT diz, pela prática constante, diária, todos os dias, são capazes de, o que, irmãos, distinguir entre o certo e o errado. Apareceu uma coisa horrível na sua frente? Tchau, eu vou ficar com o certo. Ah, não, eu vou fazer um auê agora. Não, irmãos, tchau, errado, eu vou ficar com certo. E vá para Romanos 12. E como nós podemos crescer espiritualmente, como sair da infância espiritual para a maturidade espiritual por meio da renovação da mente, irmãos. Não tem como você desfrutar do que Deus tem para a sua vida se você não decidir renovar a mente. Por que eu uso sempre decidir? Porque vai exigir sim a sua dedicação, o seu esforço, mas a graça de Deus está conosco, nós não estamos sós. Amém? Você disser assim, eu decido, o Senhor está aqui pegando junto com você. Deu o primeiro passo, está dando o segundo. Como dizia o pastor João Alexandre, se Deus dá a boca, Ele dá os dentes. Amém? Então Romanos capítulo 12, versículo 2. Como eu posso crescer espiritualmente? Renovando a mente com a palavra. Romanos 12, 2 diz assim, eu vou ler em 3 versões. NVT, Almeida, Revista Atualizada, e vou ler também na versão A Mensagem. Diz assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A versão Almeida, Revista Atualizada, diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha na versão A Mensagem, que é uma versão mais, olha só, Romanos 12, portanto, 1 e 2, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a cultura do mundo, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Irmãos, nós só vamos crescer se nós renovarmos a nossa mente. Lembra que o espírito é recriado, mas a alma e o corpo não. Você precisa sujeitar as suas emoções e o seu corpo à palavra. Renovação da mente não é decoração, renovação da mente não é ler a Bíblia somente, renovação da mente é praticar a palavra, é receber o alimento, o nutriente e botar ele em prática. Você fazendo isso, você vai renovar a sua mente, vai colocar na sua mente aquilo que Deus tem, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, a unção do Espírito. Todas essas coisas vão estar avivadas em você quando você renovar a sua mente. Irmãos, ninguém se cansa de comer naturalmente falando, ou cansa? Ninguém cansa de tomar o café, de almoçar, às vezes fazem dietas e tal, mas ninguém para de comer. Ninguém pode parar de comer. É necessário para a sua sobrevivência. Alguns estão comendo demais, né? Picanha, né? Jesus. Amém.
Aleluia. Nós não nos cansamos, irmãos, de comer uma boa picanha, um arroz, salada, maçã. Amém. Seja equilibrado, irmão. Mas nós não paramos de comer naturalmente falando. Da mesma forma, nós não podemos parar de comer o nosso alimento espiritual da palavra. Sabe um exercício que você pode fazer? Vai tomar café, leva a Bíblia. Vai almoçar, leva a Bíblia. Vai lanchar no final da tarde, leva a Bíblia. Vai dormir antes de dormir, vai lanchar, vai tomar ceia, né? Leva a Bíblia. Antes de dormir, leva a Bíblia. E não precisa ser aquele livro ou não, irmão, está no celular. Ao invés de postar no Instagram que você vai comer, lê a Bíblia. Aí depois você posta, não tem problema não. É bom porque às vezes a gente vê umas comidas diferentes, né, e tudo. Mas posta a palavra. Irmãos, faça esses exercícios diários, porque é somente com eles que você vai governar suas emoções, é somente por eles que você vai colocar o seu corpo em submissão. Irmãos, é possível. Nós não somos dominados pelo pecado e nós não temos mais o Satanás nos prendendo a nada. Gálatas capítulo 5 diz que nós já fomos livres e nós não devemos nos colocar novamente num jugo de escravidão. Irmãos, isso é tão interessante, porque mesmo crentes, mesmo nascidos de novo, você ainda pode dar vazão a esse tipo de pensamento e viver uma vida aprisionada como se não fosse livre. E a Bíblia está recheada, irmãos, disso. Não deixem que o seu corpo tenha domínio sobre você. Não deixem aquilo, não façam isso. Deixem de mentir. Está falando para crente. Exige uma atitude de nós, renovar a nossa mente diariamente com a palavra. E sabe que uma coisa muito importante para você também pegar Romanos 8,7, não precisa abrir, mas Romanos 8,7, por que é tão importante nós renovarmos a nossa mente todo o tempo, todos os dias? Porque a mente natural, olha só o que ele diz, pois a mentalidade da natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Irmãos, tudo que está no mundo e a sua natureza humana, que não é convertida, mas você coloca ela em sujeição, se você não renovar a sua mente, ela sempre vai te levar a pensar coisas contrárias a Deus, à palavra. Por isso que você deve persistir e decidir: eu vou alimentar o meu espírito, renovar a minha mente, porque eu não quero mais andar em círculos. Irmãos, eu creio no ano de 2020 sendo um ano do crescimento. Crescimento pessoal, crescimento ministerial, crescimento financeiro, crescimento, irmãos, crescimento. Quando eu estava orando, o Senhor falou comigo: 2020 será o ano do crescimento. E eu vou crescer mais, eu vou avançar mais. Irmãos, achei interessante algo que eu vi outro dia do John Maxwell, um grande nome da liderança dos nossos dias. E ele falou algo interessante, que ele escreveu um livro há 10 anos atrás, chamado Desenvolva o Líder que Há em Você. E ele disse que depois de 10 anos a editora chamou para revisar o livro, para fazer alguma mudança, se ele queria, para relançar o livro, completando os seus 10 anos, né? Em comemoração aos 10 anos. E ele disse que pegou aquele livro, começou a ler e fazer umas revisões, fazer outros. Quando ele terminou, ele fez um livro novo. E ele disse assim, e ele colocou o nome do livro como Desenvolva o Líder que Há em Você 2.0, porque foi um livro novo. Ele disse: irmãos, em 10 anos eu cresci muito, eu mudei algumas coisas, eu avancei em outras coisas. Eu vi outra frase outro dia que eu achei interessante: se você está igual a 1 ano atrás, você está com defeito de fabricação. Irmãos, nós não podemos estar parados, nós devemos estar crescendo, avançando, prosperando, multiplicando. Deus nos chama, irmãos, para o crescimento. Nós não podemos estar da mesma forma daqui. No domingo que vem nós já temos que estar mais maduros, crescendo todos os dias. Todo dia, todo dia, todo dia. Não coloque uma meta: eu vou crescer, daqui a 10 anos eu vou crescer. Não, comece agora: eu vou crescer hoje, eu vou fazer hoje. A vida é feita hoje, ó, é hoje. Amanhã é amanhã, depois é outro dia. Todo dia que você acorda: eu vou crescer hoje, eu vou avançar hoje, eu vou resolver o que eu tenho que resolver hoje. A graça de Deus está sobre mim, o favor de Deus está sobre mim. Eu vou prosperar, eu vou avançar hoje. Quando for amanhã a mesma coisa: hoje eu vou prosperar, hoje eu vou avançar. Irmãos, os hábitos ruins vão saindo.
Os hábitos da velha natureza vão saindo e vai entrando os novos hábitos. Daqui a pouco você vai estar no seu trabalho: Pai, muito obrigado, como o Senhor é bom, obrigado pelo meu escritório, pela minha cadeira, obrigado por tudo aquilo que eu tenho, Pai. Você vai estar no automático, vai estar fluindo. Chega na igreja, o louvor está tocando, você levanta as suas mãos: oh, aleluia, Deus é bom, aleluia. As coisas vão acontecendo, irmãos. Nós precisamos ser, irmãos, crentes espirituais. Homens e mulheres que discernem o certo do errado. Homens e mulheres que não são governadas pelas emoções. Irmãos, todo tempo você sai da igreja, já chega alguma coisa para tentar te desfocar de algo. E você precisa estar imbuído da palavra do homem maduro e da mulher madura que você é em Deus. Chega de andar em círculo. Chega de ficar esperando pela boa vontade de alguém. Não, cresce, avança. O ano de 2020 é o ano do seu crescimento, daquilo que você está desejando, mas você vai fazer a sua parte e o Senhor vai pegar junto com você, irmãos. Na verdade, o Senhor já está te esperando há muito tempo. Ei, cresce, avança. Ei, você precisa estar imbuído de alimentos sólidos da palavra. Tem pessoas esperando vocês. Tem nações esperando pessoas aqui. Você não pode mais perder tempo com murmuração, com coisas erradas, com coisas da carne. Você precisa decidir: eu vou ser o homem, a mulher que Deus tem para a minha vida. Irmão, não existe nenhum crescimento mais importante nessa vida do que o crescimento espiritual. Paulo, ele era um homem altamente culto, altamente estudado. Ele conhecia as leis, ele conhecia as tradições. Ele era da tribo de Benjamim. Mas ele disse: tudo isso eu considero como nada, se comparado a conhecer o Senhor Jesus. A nossa vida passa tão rápido aqui, irmãos. Os bens se acabam. Essa coisa se acaba. Nós precisamos reinar em vida. Chega da doença tomar posse do seu corpo. Chega da depressão entrar na sua mente, irmãos. Se você está em depressão, é porque em algum momento você parou de ler a palavra. É porque você deu brecha em alguma coisa. Porque uma mente renovada do Espírito mantém o diabo fora. Uma mente renovada e um corpo submisso mantém o diabo do lado de fora. Não existe esse negócio de você estar bem hoje e amanhã estar triste. Você tem que estar bem todo dia, estar alegre, estar feliz. Mas circunstância, eu estou feliz, eu estou reinando em vida, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Irmãos, você precisa chegar nesse nível, onde nada exterior vai mudar o que está por dentro de você. Aleluia. Aleluia. Nós vamos crescer, irmãos. Nós vamos pegar junto com os nossos pastores. Nós vamos pegar junto com os irmãos, com os líderes, com os liderados. Irmãos, daqui a um ano essa igreja, todos vocês é para estarem trabalhando nessa igreja. Já é para ter outros bebês aqui. E você já é para estar longe. Deus está acelerando as coisas. A fé acelera as coisas. Coisas que demorariam 15, 10, 5 anos, a maturidade chega em você e as coisas começam a acontecer, porque você está pronto para elas. Oh, aleluia. Irmãos, quando eu decidi fazer isso lá atrás, há alguns anos, como a minha vida cresceu, como a minha vida deu uma mudança extraordinária. Quando eu olhei no espelho e disse: ei, deixa de ser vergonhice e comece agora a decidir pelo que Deus tem na sua vida. Chega, irmãos, não vamos dar lugar a Satanás, não vamos perder tempo com picuinha, com besteira. Está na hora de crescermos. Por que eu digo está na hora de crescer? Você pode dizer: pastor, mas eu já sou crescido, eu já sou grande. Irmão, todo dia você vai aprender. Todos vai chegar com 90 anos e vai estar aprendendo. Todo dia é dia de crescimento, é dia de aprendizado. Você nunca vai saber de tudo. Deus sempre vai estar trazendo coisas novas. Até no natural, se você é médico, você tem que estar se atualizando. Você é advogado, tem que estar se atualizando e por aí vai. Todo dia, irmãos, sabe, são as coisas simples. Você tem que lavar roupa porque ela fica suja. Você tem que tomar banho porque senão o irmão não aguenta.
Você tem que todo dia botar gasolina no seu carro. Você tem que comer o seu pão todo dia. E por que em relação à palavra a gente não quer fazer todo dia? Não, irmão, chega, a palavra, vamos nos nutrir da palavra. Nutrientes necessários da palavra. E aonde você estiver, irmão, graça e favor vai te alcançar. Graça e favor, sabedoria, sabe? Para falar a coisa certa na hora certa, para estar no lugar certo na hora certa. Pedro, aquele homem de Deus, ele estava em Atos capítulo 10, tendo uma visão, e o Espírito Santo diz para ele: Pedro, estão aí alguns homens enviados de Cornélio, vai com eles, nada duvidando, porque foi eu que os enviei. Irmãos, esse tipo de intimidade é o que eu quero com o Senhor. Eu quero estar lá no meu trabalho e o Senhor dizer: ó, vai ali, fala com aquela mulher, vai ali, fala com aquele homem, aqui na igreja, vai ali naquele irmão, abençoa a vida daquele irmão. Irmãos, eu quero estar sensível ao Espírito. Mas para isso nós temos que renovar a mente, crescer, amadurecer. Deus está nos chamando, irmãos, para o amadurecimento. Aleluia, irmãos, formados no Rema, na escola de ministro, é para estar avançando, correndo. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu tentei falar sobre outras coisas. Você pode falar sobre abundância, né? Falar sobre prosperidade, sobre cura. E não saia do meu espírito crescimento, maturidade. Crescimento, maturidade. Está bom, mas vamos para outro canto. Irmãos, não saiu do meu coração. E eu sei que é crescimento para nós. Nós precisamos ser homens e mulheres maduros. Até no natural você precisa amadurecer. Não se portar como uma criança. Já pensou diante de um júri, um advogado ficar brincando, rindo, falando besteira? Não, irmãos, tem que se portar. Tem que ter ordem. Tem que ter decência, respeito. Assim nós temos que ter com a palavra. Homens morreram para que nós pudéssemos ter essa palavra. Homens foram decapitados, morreram de formas bizarras, para que essa palavra chegasse até nós. Mas eles só fizeram isso porque a palavra impregnou neles, de uma forma que nada externo mudava, irmãos. Nós não estamos vivendo dias de perseguição como eles viveram, mas ainda assim a palavra se alastrou. Será que se hoje nós tivéssemos uma perseguição no Brasil contra cristãos, nós ficaríamos de braços cruzados? Ou nós estaríamos com a palavra, orando, declarando, morrendo por Cristo? Você pode exercer sua cidadania com ordem, decência e respeito. Ore pelos seus governantes. Ore pelos seus deputados, ore pelo seu presidente, ore pelo poder judiciário, ore por todo o seu Brasil, irmãos. Ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, ore pelos irmãos da igreja, ore pelos seus líderes, pelos seus liderados. Irmãos, nós devemos amar essa palavra. Amar essa palavra. Nós somos um corpo unido, somos um. Somos um. Todos os departamentos dessa igreja, irmão, não existe esse negócio de melhor do que ninguém, divisão. Nós somos um corpo. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai avançar. Eu creio, irmãos, daqui a um ano você prosperando, avançando no ministério, e cheio de bebês espirituais, e você cuidando deles, e eles crescendo, e aí vai. Deus te chama para o crescimento, para o amadurecimento. Deus tem coisas maiores, irmãos. Oh, aleluia. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Você já era para estar no ministério. Alguns aqui já eram para estar no ministério. Saiba discernir o tempo e o modo do Espírito. Mas eu falo na questão da maturidade. Tem coisas em você que precisam ser amadurecidas para que você possa crescer e avançar no ministério. Deus é que te chamou, é Deus que vai te honrar. Você pode erguer as suas mãos.